Saudações! Vamos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 20, Atos dos Apóstolos, segunda parte. E nesta aula nós vamos estudar, conhecer os Atos dos Apóstolos. Tópico 1, Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º dia. Os judeus, depois que partiram do Egito, gastaram 49 dias até o Monte Sinai, e no 50º dia, Moisés recebeu o Decálogo. Em memória disto, instituiu-se a festa de Pentecostes, que no cristianismo tomou um novo sentido, comemora a descida do Espírito Santo, ou seja, a recepção da mediunidade pelos apóstolos no 50º dia após a ressurreição de Jesus, e também o início das lutas pela divulgação do Evangelho, as quais se prolongam até hoje e ainda estão longe de terminar. O que vem a ser efetivamente a descida do Espírito Santo? As antigas Escrituras não continham o qualificativo santo quando se falava do Espírito. Foi só com a tradução das antigas Escrituras e com a constituição da Vulgata que esse qualificativo foi acrescentado, com certeza para fortificar o mistério da Santíssima Trindade da teologia católica. Tirado de uma lenda hindu, aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após a morte de Jesus viviam em querelas, em discussões sobre os modos de se interpretar as Escrituras. Essa mesma Trindade é que foi proclamada como artigo de fé pelo Concílio de Nicéia em 325, após ter sido rejeitado por 3 concílios. Nós encontramos os fenômenos de Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Esse trecho do texto de Atos dos Apóstolos, ele é marcado por simbolismos. Por exemplo, 50 dias depois da ascensão do Cristo, acontece o fenômeno conhecido como a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Esse fenômeno é materializado na forma de línguas de fogo. E vemos então que eclode a mediunidade por xenoglossia, que é aquela mediunidade em que o médium ele tem a capacidade de falar em outras línguas ou psicografar em outras línguas, apesar de não conhecer o idioma. Pedro, nesse evento, é envolvido por forças superiores e discursa sobre forte inspiração. É aí, nesse momento, que é lançada a pedra fundamental da primeira igreja cristã do planeta. Logo após esse impacto inicial, provocado pelos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos efetivados através das línguas de fogo relatadas por Lucas e também pelo fenômeno da xenoglossia, Pedro, então, ele traz a existência de uma ação programada do plano espiritual superior. E ele consegue impelir os apóstolos e os demais discípulos a seguirem com fé e com coragem na divulgação do Evangelho. Esse fato é que torna o Pentecostes uma data importante para nós cristãos, porque marca ali o início da efetiva pregação e difusão do Evangelho na Terra. E não é só isso. Para nós cristãos também marca o surgimento da primeira igreja de Jerusalém, uma igreja humilde e uma comunidade formada por judeus convertidos ao cristianismo. Acredita-se que Pedro foi o primeiro chefe dessa igreja e logo depois foi sucedido por Tiago Maior. As palavras textuais dos Atos dos Apóstolos sobre Pentecostes são as seguintes: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto com a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Ouvindo tais comentários, o apóstolo Pedro tomou a palavra e falou eloquente, dominado por inspiração superior. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque, disse ele, Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, e que Deus fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 40. Lendo esse trecho de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Esses pontos luminosos que são relatados e que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo revelam um conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Na verdade, esses pontos nada mais eram do que espíritos. É certo que esses espíritos de alta magnitude teriam condições até de ficar visíveis e materializarem seu perispírito, mas eles não tinham interesse nessa exibição. E sim, eles queriam apenas ser notados por aquelas pessoas que estavam ali assistindo ao fenômeno. E é por isso que os relatos indicam que havia línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, mas a gente sabe e conhece que se tratavam de espíritos. Outro fenômeno importante foi a mediunidade de xenoglossia, que é aquela em que o médium é capaz de falar ou escrever em outras línguas que geralmente sequer conhece. E isso era necessário para que aquelas pessoas estrangeiras que estavam ali em Jerusalém naquele momento compreendessem na própria língua aquilo que os apóstolos estavam falando. Mas não podemos esquecer que a imperfeição humana faz com que não sejam percebidas as intercessões da espiritualidade superior. Muitos daqueles que estavam ali interpretaram aquela fala em outras línguas por parte dos apóstolos como decorrente do fato que eles estivessem embriagados, quando na verdade estavam apenas experimentando um momento de transe mediúnico. Outro ponto importante do Pentecostes foi o discurso de Pedro, porque naquele momento, inspirado e assistido pela espiritualidade superior, ele então exalta o nome de Jesus e traz explicações sobre a missão do Cristo. E não é só isso. Ele então se coloca ali naquele momento, ele, Pedro, como o principal ali divulgador da mensagem do Cristo. Se coloca como a pedra onde seria fundada a Igreja do Cristo, como o Cristo havia informado anteriormente ao próprio Pedro. Emmanuel nos oferece uma belíssima interpretação do fenômeno de Pentecostes. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreende a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável
não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispõe efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Esse era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Peço que curta, comente, compartilhe, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também, se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Vamos prestigiar esse trabalho de difusão dos ensinamentos de Jesus. Muita paz e muita luz.